Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre os resultados do banco BTG Pactual, que é um banco de investimento que está na mira aí de muitos investidores. Lembrando que o conteúdo do canal não é recomendação de investimento, não quero induzir ninguém a comprar ou vender algum ativo. Eu sou especialista em investimentos credenciado pela Ambima, então bora pro vídeo. Antes de iniciar comentando o resultado do banco BTG, eu queria comentar um pouco sobre como é composto as receitas do banco, que são um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado com, por exemplo, Bradesco, Santander, Itaú e Banco do Brasil. Então o Banco BTG é um banco que trabalha nas áreas de banco de investimento, também ele concede empréstimos corporativos e também atende o segmento empresário, também faz a parte de compra e venda de ativos financeiros, faz também a gestão de ativos e de riqueza e também atua como banco pessoal. Também o banco apresenta algumas participações. No entanto, o mais relevante para o banco BTG hoje seria os empréstimos corporativos, business banking, o sales and trading, que seria a compra e venda de ativos financeiros, e também a parte de gerenciamento de patrimônio, tá bom? E sendo também o banco pessoal, né? Seria o personal banking. Falando um pouco então sobre os destaques de 2024, a gente tem uma rentabilidade excelente do banco BTG com mais de 23%. A parte de gestão de ativos também atingiu 1,9 trilhão, ou seja, o banco BTG ele tem mais de 1,9 trilhão de reais de ativos sob custódia, representando um crescimento de 21% em relação a 2023. E aí eles destacam então que possui uma receita de 25,1 bilhão de reais no ano, sendo superior 16% de crescimento ao ano, sendo superior aí em 4 bilhões com o ano de 2023. Também teve um lucro de 12,3 bilhões de reais, mostrando um crescimento de 18% ao ano, comparando desde 2021, e também uma rentabilidade ajustada de 23%, também superando anos anteriores, por exemplo, o ano de 2023, que foi um ano muito rentável para o Banco BTG. Nesse histórico recente, ele apresenta altos índices de rentabilidade, de um ROI superior a 20% nos últimos 4 anos. Apenas no quarto trimestre de 2024, o lucro líquido do banco foi de 3,3 bilhões de reais e a rentabilidade foi de 23%. Olha só que interessante que as receitas totais do banco foram de 6,7 bilhões e o lucro líquido de 3,3. Isso mostra uma grande taxa de conversão de receita para lucro líquido, mostrando um controle nas suas despesas. Uma coisa muito interessante para o Banco BTG é a questão da Basileia, que eles possuem um indicador bem confortável de 15,7%, mostrando a solidez da instituição. Um outro ponto a se olhar para os bancos é a questão da eficiência, que seria o quanto o banco gasta para produzir uma determinada quantidade de reais, e no caso o índice de eficiência do Banco BTG é de 38,5%, uma eficiência bem controlada. As despesas do banco são compostas dessas formas, sendo principalmente bônus e também as despesas administrativas. Eles também possuem uma alta despesa com salários e benefícios. No entanto, se você observar em relação ao trimestre passado, as despesas cresceram 10%, em relação ao trimestre do ano passado, cresceram 27%. Tendo um acúmulo então de 2024 em relação a 2023 de 13% de crescimento, bem acima da taxa de inflação. Sobre a carteira de crédito do banco, que o pessoal normalmente questiona, porque o Banco BTG não é igual aos outros que divulgam uma taxa de inadimplência de 90 dias que a gente acaba acompanhando, mas a gente pode entrar nas demonstrações financeiras e verificar como é a concessão de crédito, como estão distribuídos os ativos que fazem parte da sua carteira. Então, por exemplo, nas operações de risco AA, que seria de melhor qualidade, nós temos mais de 37 bilhões de reais alocados nessa posição e 22 bilhões na parte A, 8,7 na parte B e quase 1 bilhão em risco C. Abaixo disso já é considerado um pouco mais arriscado, gera maior provisionamento, que hoje está acumulado em 1,4 bilhão em 31 de dezembro de 2024. Uma coisa que é destaque para o banco BTG Pactual é a questão do seu lucro líquido, que vem crescendo praticamente em linha reta desde 2019. Na época ele lucrava mais ou menos 50 centavos por ação e então apresentou uma alta taxa de crescimento e no momento ele lucra R$ 2,39 por ação. E o seu valor de mercado hoje é de 129 bilhões de reais. E se a gente olhar o período recente, nós temos uma queda do seu valor de mercado, ele atingiu seu pico aqui na casa de 180 bilhões e então caiu para os 129. Uma forma de entender
historicamente o banco e o seu preço justo é comparar essa linha do valor de mercado com o seu lucro líquido. No entanto, isso não significa que as linhas vão se ajustar, pode ser que continue caindo, como já aconteceu em períodos anteriores, como por exemplo 2020, 2022 e 2023, onde o banco, apesar de ter um crescimento no seu valor de mercado, ele apresentou quedas bem robustas. No entanto, para o banco crescer então para casa de 180 bilhões de reais, ele teria que ter uma valorização de 38%, o que isso significaria nas cotações atuais R$ 44,63. Mas, se você está pensando em dividendos, é muito importante você olhar alguns outros indicadores, como por exemplo o PL do banco de 10,26 vezes o seu lucro, o PVP de 2,11 vezes seu valor patrimonial e um dividend yield de 2,67%. Por que o banco possui múltiplos tão elevados e um dividend yield tão baixo? Isso se deve ao crescimento da rentabilidade e da receita do banco. Se você observar, os lucros cresceram 30% nos últimos 5 anos de forma composta. Já a rentabilidade do banco é de 20%, tendo um ROA de 2,11%. Ou seja, eles apresentam rentabilidades superiores em relação aos seus pares, muito parecido com, por exemplo, o Banco do Brasil, o Banco Itaú, e em alguns momentos até melhor do que eles, e um crescimento muito mais acelerado. Por conta disso, o mercado entende que o banco vale um pouco mais e aí acaba repassando isso no preço do ativo, o que torna ele com um PL mais elevado e também com PVP mais elevado. E esse crescimento, essa valorização na sua cotação, gera um dividend yield de 2,67%. Mas se a gente puxar o histórico de proventos do banco BTG, a gente tem um histórico bem crescente. Em 2018, o banco reportou 17 centavos como dividendo e em 2024 foi 86 centavos. Então parece até uma escadinha, o banco vem crescendo ano após ano nos seus dividendos. Isso se deve pelo crescimento no lucro líquido, conforme citado anteriormente. E aqui está o que eu estava comentando antes, cotação segue lucro, o lucro vem crescendo e a cotação tende a acompanhar esse resultado. Em alguns momentos ela sobe mais do que o lucro, em alguns momentos ela fica de lado ou até mesmo cai. Como eu citei, eu vou trazer aqui para comparação o BTG Pactual cotado a 10,26 vezes seu lucro, enquanto o BR Partners a 7,31 vezes seu lucro, entregando um dividendo de 14%, sendo bem superior que o do BTG. A rentabilidade do BR Partners também é superior, chegando nas casas de 23% nos últimos 12 meses. No entanto, outros índices de rentabilidade, como por exemplo o ROA, é superior do banco BTG, o que não deixa de ser ruim no banco BR Partners, que é de 1,5%. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Mostrei aqui a questão do BTG Pactual, lembrando que não é recomendação, cada um tem que fazer a sua própria análise, seu próprio estudo. E é isso, até a próxima e tchau!